naquela noite. Seria a celebração da Páscoa. E Arão e Moisés diz para o povo: olha, o Senhor mandou pegar um cordeiro segundo a casa de cada um. Cada casa vai ter que pegar um cordeiro. Vai ter que ter um cordeiro ou um cabrito, filho, né? E, segundo as casas, um cordeiro para cada família. Sequência. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Aqui que é gostoso, irmãos. O que Moisés está dizendo? Mas se a família, Deus falando para Moisés, se a família for pequena e o cordeiro for grande para aquela família, você pega o cordeiro e divide com teu vizinho. Reparte com teu vizinho. Aí eu já faço aqui uma parada aqui e faço uma pergunta. O cordeiro que você tem, ele é pequeno ou ele é grande para você? Sim ou não? Quem é o cordeiro, irmão? Quem é o cordeiro? Ele é grande ou ele é pequeno? Grande. Então o que você tem que fazer? Repartir. Você já repartiu Jesus com seus vizinhos? Você já repartiu Jesus com seus amigos? Você já repartiu Jesus com o seu patrão, com os seus colegas de trabalho? Aqui o Senhor diz, mas se a família for pequena, o cordeiro vocês vão dividir, né? Para uma família, então tome uma só com o seu vizinho, perto da sua casa. E agora aquele crente que é meio amarrado com o vizinho da esquerda ou da direita? Como é que vai compartilhar o cordeiro com o vizinho? Nós somos chamados nessa noite para compartilhar Cristo com o nosso vizinho, irmão. Ah, pastor, mas o senhor porque não conhece o meu vizinho? Irmão, esse vizinho, enquanto ele está vivo, ele tem chance de ser salvo. O pior vizinho que a pessoa vai ter é quando for para o inferno, porque ele vai ter lá, os vizinhos dele são homicidas, são traidores, são ladrões, são pessoas das mais espécies, vão ser vizinhos lá no inferno. Agora aqui na terra, eu tenho que compartilhar o meu Cristo com o meu vizinho, com o meu parente, com o meu... Ah, mas o meu patrão é ruim. Ele é ruim, mas é ruim, mas é seu patrão. Eu tenho medo de falar de Jesus para ele me mandar embora. Não manda embora, não. Temos que compartilhar, irmãos. E ele diz, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Porque tem uns que comem muito, né? Tem uns que comem demais. E quem come mais do cordeiro, aprende mais. Quem come mais do cordeiro, aprende mais. Fareis a conta conforme o cordeiro. Esse cordeiro que vai dar, dá. O cordeiro que nós temos, irmãos, nós podemos convidar o mundo inteiro, que não vai esgotar o seu alimento para as pessoas. Nós precisamos, irmão, voltar a ser geradores de alma na casa de Deus. Nós precisamos produzir, nós precisamos dar almas, trazer almas para a presença do Senhor. Veja bem, este cordeiro, um macho de 1 ano, o qual toma o cordeiro ou o cabrito, será sem, o que é mácula? Sem mancha. O cordeiro não podia ter mancha. Ele tinha que ser imaculado. Ele não podia ter defeito. Você não podia, as suas ovelhas parissem, ou as cabritas parissem, e você nascesse um animal aleijado, você não podia dar ele para o Senhor. Você não podia apresentar ele para Deus. Está lá em Malaquias, que o sacerdote pegava as piores do rebanho, a manca, a cega, e levava para Deus. Aqui Deus para o Senhor. Aí Deus falou, vai e apresenta para o teu governador, vê se ele vai aceitar esse bicho cego.
esse bicho que não anda. Leva lá para ele, se ele não vai aborrecer. Assim, irmãos, nós temos que ver, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem mancha, apontando para quem, irmãos? Lá em Êxodo 12, apontando para Jesus. O sacrifício do cordeiro relembra o cordeiro que morreu, né? O cordeiro de Deus que morreu por nós. Esse cordeiro aí morreu pelos primogênitos. Você sabia que eles morreram pelos primogênitos? Por quê? Do sangue daquele cordeiro, o que eles fizeram? Passaram nos umbrais das portas dos que estavam participando da Páscoa. Nós vamos ver aqui na sequência. Pode passar. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Pode ir. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas das casas em que o comerem. Então não era todas as casas. Era somente na casa dos israelitas. Não era de todos. O povo do Egito não ia aceitar aquilo. Porque o Egito era poligamia, era muitos deuses. Adoravam muitos deuses, adorava Faraó e tudo mais. Agora Deus chega para o seu povo, que estava lá no Egito, e fala: vocês, hora que matar o cordeiro, vocês vão pegar do sangue, e vão pegar uma esponja, e vão passar nas ombreiras, nos umbrais da porta. Para quê, Deus? Sangue. Quem vai respeitar sangue? Quem vai respeitar a marca, a casa que houvesse? Aquela marca, pode passar. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, com as ervas amargas a comerão. Você está notando que essa Páscoa aqui é diferente da Páscoa hoje? Essa Páscoa aqui envolve cordeiro, envolve sangue, derramamento de sangue. Envolve, naquela noite comerão a carne assada. A carne tinha que ser assada, irmão. Ela não podia ser crua e ela não podia ser cozida em água. Tinha que ser assada. Tinha que ir para a churrasqueira. E crente só é crente quando ele vai ser queimado no altar de Deus pelo fogo da graça do Senhor. Porque se o fogo de Deus não nos atingir, nós estamos cru. Lembra? Tem uma passagem que fala sobre Efraim. Efraim quer dizer bolo mal assado. Ou seja, ele assou de um lado e ficou cru do outro. Tem crente que está nessa situação. Ele assou de um lado, mas do outro ele é meio cru ainda. Ele é crente, mas o braço dele não é. Ele é crente, mas a perna dele não é. Ele é crente, mas o olho dele não é. Então, ele sabe o que está vendo. Então, veja bem, iriam comer naquela noite, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, os seus pés e a sua frissura. O cordeiro tem que ser completo, irmãos. Tudo que vier do cordeiro você tem que aceitar. Tudo que vier do cordeiro nós temos que receber. E tem crente que não recebe, tem crente que não aceita. Na minha vida mando eu não preciso de pastor, eu não preciso de alguém para me dirigir, de alguém para me guiar. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós estamos debaixo de tutores, nós estamos debaixo de alguém que vai apresentar a nossa vida para o Senhor. Por isso eu devo obedecer em nome do Senhor Jesus. Então veja bem, nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, deixar, que sejamos levados. Quando o sacerdote, quando o pai da casa matasse o cordeiro, ele ia pegar o sangue e aspergir nas portas, representando o quê?
proteção e livramento do juízo. O juízo estava por vir. Deus estava para trazer o mais, das 10 pragas, a mais terrível. E qual era a mais terrível? Não foi a da rã, não foi a do piolho, não foi das cobras, não foi das trevas, não foi das águas e sangue, não. A pior foi a dos primogênitos. Por que dos primogênitos? Todo o primeiro filho, o filho mais velho, que a casa não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o Senhor ia passar pela meia-noite e ia matar todo o primogênito. Não ia ficar nenhum vivo. A começar pelo palácio de Faraó. Pastor, mas não tem como entrar lá na guarda do palácio de Faraó. É soldado demais. E desde quando Deus precisa de alguma coisa para entrar em algum lugar? Deus entrou lá meia-noite, não tinha marca de sangue nos ombrais da porta da casa de Faraó, seu primogênito foi embora. Deus chegou na casa de Arão, na casa de Moisés, na casa de Miriam, ou na casa deles, e olhou, estava o quê? Sangue. Opa! Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. É preciso ter a marca do sangue de Jesus na nossa vida para sermos livres do juízo terrível que está para acontecer sobre a face da terra, irmãos. E eu vou te dizer uma coisa, esse dia não tarda, esta hora não tarda. Jesus está próximo de arrebatar a sua igreja, de buscar o seu povo, de buscar um povo lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus. E nós estamos preparados? Veja bem, aí ele diz, olha, aí irmãos, volta um pouquinho, volta no 9. E não comereis dele cru. Mais um, volta mais um. Deixa eu ver se é para trás um pouquinho. Isso, está aqui. Naquela noite comerão a carne do fogo com pães asmos. O que é pães asmos? Pães sem fermento. Não podia pôr fermento no pão para celebrar a Páscoa. Era sem fermento. E o que significa esse pão sem fermento? O pão sem fermento simboliza, o fermento simboliza corrupção. A ausência de fermento representa pureza e separação. Porque o próprio Jesus diz, um dos apóstolos diz assim, ó, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que ele estava dizendo? Se alguém aqui tiver em pecado terrível, tiver em pecado e não confessou, você pode sujar toda a massa aqui. Pode ter 200 membros, se um estiver sujo e o mundo sabe e o diabo sabe, todos nós estamos debaixo dessa maldição. Mas quando nós oramos e apresentamos a Deus, a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo, esse sangue do Cordeiro, nos purifica de todo o nosso pecado. Então veja bem, irmão, era com pães asmos, com ervas amargas. É chocolate, hein? A Páscoa é chocolate. Só que a Páscoa ali era o quê? Ervas amargas. Que isso, pastor? Pastor, mas a Páscoa representa passagem. Ou seja, término de uma vida ruim e começo de uma nova vida. Foi o que aconteceu conosco quando nós encontramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terminou a vida de miséria e entramos numa vida de salvação, de libertação e de transformação pelo sangue de Jesus. Seguir a Deus, irmão, para ser salvo, não é seguir a Deus para ser rico, para ser milionário, para ser isso ou para ser aquilo. É para ser salvo da condenação eterna.
Tem gente que quer seguir a Deus para ficar bem de situação. A hora que fica bem de situação, vira as costas para Deus e não quer saber mais. Mas nós temos que servir a Deus até o último dia, até o momento em que nós abotoarmos o nosso paletó e partirmos para a eternidade. Mas para isso, olha aí, estas ervas amargas recordava, toda hora que eles fossem comer, eles iriam recordar o sofrimento e a amargura da servidão no Egito. A hora que eles comessem aquelas ervas amargas, eles iam lembrar: escravidão, sofrimento, dor. Irmãos, quem está dentro da igreja não sai para o Egito não, pelo amor de Deus. Lá é dolorido, lá é sofrido. Eu dou um conselho aqui para jovens: não fica namorando as coisas do mundo, não. Fica olhando as coisas do mundo. A Eva caiu porque ficou namorando aquela árvore lá no jardim. Porque o mundo, a Bíblia fala, João fala, em 1 João capítulo 2, versículo 13 a seguir, ele fala que o mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você entendeu? Então, eu falo para vocês porque, como experiência, eu vivi no mundo. Hoje eu não sou do mundo mais. Pastor, mas como que o senhor não é do mundo? Eu estou falando do sistema do mundo. Eu não sou do sistema, eu sou de Cristo. Porque o sistema, ele é opressivo. O sistema, você tem que fazer o que ele determina. Cristo nos deu liberdade. Cristo nos deu livramento. O sistema não. Aí tem gente que fica olhando lá para o mundo, olhando para as coisas do mundo. Vai relembrar, né? Vai comer erva amargosa, vai relembrar. Quando... Irmão, se Deus já tirou do Egito, não fica lembrando lá do Egito, não. Ei, mas quando eu era do mundo, eu era terrível. Então, mas é bom parar, né? De pensar, de ficar ligando, conectando coisa ao passado, porque o diabo é sorrateiro. Ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe o que você gosta. Ele sabe o que te chama a atenção. Às vezes você não tem problema com dinheiro, mas às vezes você tem problema com mulher. Foge. Mas às vezes você não tem problema com dinheiro, tem problema com bebida. Não fica perto dos lugares que vai te ofertar. Você tem que lembrar que você fez um pacto. Eu fiz um pacto com Deus. Eu não posso misturar em hipótese alguma o sagrado com o profano. Eu não posso misturar, irmãos. Nadab e Abiú encheu a cara, está lá no livro de Números, encheu a cara e subiu no altar do Senhor para oferecer sacrifício. Saiu fogo do céu, matou Nadab e Abiú no altar do Senhor. Por quê? Bebeu, encheu a cara e foi cultuar o Senhor. E Deus falou: te mato hoje. Morreu os dois. E Deus chegou para Arão e falou assim: Arão, o que eu vou fazer? Você não vai chorar pelos seus dois filhos. Você não vai chorar pelos seus dois filhos, que eu vou matar eles hoje. E Deus matou. Sabe o que é isso, irmãos? Nós não podemos misturar o santo com o profano. A Bíblia diz lá em Jeremias, Deus dizendo assim, ó: quando vocês deixar o que é inútil, largar o que é vil e abandonar o profano e abraçar o que é reto, eu vos receberei novamente. Então Deus só vai nos receber novamente a partir do momento em que eu abandonar o que é profano. O que é uma coisa profana? Profano
A palavra profano quer dizer faltar com respeito às coisas sagradas. É eu menosprezar esta ceia. É eu menosprezar esse memorial que aqui está. É eu participar lá da mesa do Satanás e depois vir aqui participar da mesa do Senhor. 2 Coríntios fala, olha, vocês sabem disso? Que você é um corpo com uma meretriz? Você não pode ser templo do Espírito e templo dos demônios. As coisas que os gentios sacrificam são sacrificadas a demônios. Aí depois eu venho, mas cadê? Não adianta nada. Não adianta nada, irmãos. Não adianta. É séria essa questão. Então, lembrar do sofrimento. Recordar o sofrimento e a amargura da escravidão no Egito. Onde que é melhor? Aqui dentro da igreja ou lá fora? Eu quero uma resposta da igreja. Aonde é melhor? O mundo ou a igreja? Igreja? Então fica firme. O mundo passa. Você vê, o mundo tem festa todo dia, irmãos. Todo dia. É festa, é um santo para cada dia. Se fosse guardar feriado por dia santo, ninguém trabalhava. Porque tem um para cada dia. Pode olhar na folhinha para você ver. Ué. Pode olhar no calendário. Não nesses que nós temos, mas o calendário oficial. Tem, hoje é dia de São Bartolomeu, amanhã é dia de Santo Antônio, amanhã é dia de Santo Elias, amanhã é dia de Santo Humberto. Ué, é desse jeito. É um para cada dia, ainda sobra santo ainda. Porque dá mais, 365. Então a gente precisa do quê, irmãos? Abraçar a salvação. Estas ervas amargas. Recorda o sofrimento e a amargura de escravidão no Egito. E outra, a Páscoa, pode passar um pouquinho, deixa eu ver, peraí, mais um, mais outro. Assim, pois, comerei os vossos, que jeito que deve ser? Com os lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés. Aí você vai lá e presta atenção. A Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Você vai lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. As armaduras de Deus. Quais são? Lá tem o escudo da fé, capacete da salvação, e tantos outros. Calçando os pés da preparação do evangelho, pés calçados. E o vosso cajado na mão. O vosso cajado na mão. Cajado para dar direção. Cajado para resgatar. Então, irmãos, e outra, deve ser toda a família. Celebrar em família. A ceia é celebrada em família. Por isso que é ruim, irmãos. Assim, a não ser aqueles que são doentes, que a gente tem que levar a ceia para eles, que não tem como se locomover, como vir, a gente leva com o maior prazer. Mas, às vezes, tem crente que pode estar na ceia e ele não está. Ele troca a ceia por qualquer coisa. Se o vizinho fizer um churrasco, carninha aqui, mas hoje é ceia. Não, tem, todo mês tem, fala, esquenta a cabeça, não. Mas você sabe que é mesmo? Aí fica lá. Você imagina bem, ai. Eu fico pensando, Jesus vai voltar numa hora em que nós não esperamos. A Bíblia fala isso. Você vê, e o mundo oferece de tudo, né? Oferece festas pagãs. Agora, mês de junho, tem festa, né? E o crente não tem nada com isso. Nós não temos nada com isso. Quem quiser fazer, faz para lá. Mas nós somos comprometidos.
Se eu participar, eu vou estar provocando o meu Deus. É a mesma coisa de uma mulher ou de um homem, ou de um namorado ou de uma namorada passar a dar atenção para outro na frente, assim, ó, vendo. Pô, é eu aqui, ó. Assim é Deus, irmãos. Nós dá atenção para o mundo e tira a atenção de Deus. E Deus está dizendo nessa noite para nós: eu sou santo, Elias. Eu sou santo. E a santidade tem que envolver a minha igreja. Eu sou santo. Para encerrar, essa Páscoa era celebrada de ano em ano. A ceia nós celebramos de mês em mês. Mas a Páscoa era celebrada de ano em ano, ela era celebrada. E quem não participasse, irmãos, né? Aí depois, se nós fosse ler aqui mais, quem podia participar da Páscoa? Ixi, é muita coisa. Mas hoje o tempo não dá. Aí o povo de Israel fala: foi isso que o Senhor fez por nós. Era uma fé que ensinava a mesa. Porque mesa fala do quê? Fala de quê? Comunhão. Por que comunhão? Vamos lá, vamos lá. Mas hoje não assenta mais. Você consegue sentar a família em volta da mesa quando é uma data especial. Mas quando está pai, mãe, filho, é um comendo no banheiro, até dentro do banheiro, o celular lá. Desconectou de tudo. Estamos conectados com quem está ausente e largando quem está presente. Que Deus nos guarde, irmãos. Então, a Páscoa, agora nós vamos participar da Páscoa, da ceia do Senhor. A mesa fala de comunhão. O pão fala de Cristo. O suco da vide fala do sangue. Tudo isso foi que o Cordeiro... Você vê, Deus trouxe a representatividade lá no Antigo Testamento do que iria acontecer. Então hoje, irmãos, se você desobedeceu a Deus, confessa para Ele. E não faça mais, não. Confesse e deixa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas o que encobre a transgressão nunca prosperará. Nunca vai prosperar quem encobre o pecado, quem encobre a transgressão. Nunca vai prosperar. Que Deus nos guarde. Confessa e deixa. Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei. Eu fiz o que não era da tua vontade. Me perdoe, me ajuda. Me perdoe. Eu quero que o meu nome continue no livro da vida. Porque senão, irmãos, vai acontecer o que Jesus falou. Quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem o quê? Não tem vida em si mesmo. Não tem comunhão com o corpo de Cristo. E é de se assustar. Nós enchemos estas bandejas. Eu sei quantas pessoas nós temos para participar da ceia. Só que quando termina, você vai ver os copinhos. Você entendeu? Deixa eu te dizer uma coisa. Ficar sem tomar ceia por conta própria não apaga pecado. O que apaga pecado chama-se arrependimento. Não é você dar a sentença, eu vou ficar 3 meses sem participar da ceia, que eu errei. Não é você dar a sentença, é você se arrepender. É você se arrepender, procurar a igreja, procurar o ministério, né, para orar por você, porque para não fazer mais. Porque a Bíblia diz assim que uma coisa puxa a outra. Um abismo puxa outro abismo. Então você começa com uma coisinha hoje, não tem problema não, joga debaixo do tapete. Começa outro, joga debaixo do tapete. Pega outro, joga debaixo do tapete. A hora que for tirar,
vai ter que chamar a caçamba, né? De tantos lixo que tem. Que Deus nos protege e nos guarda. Curva a sua cabeça. E fale para Deus, eu não sei o que